Tem alguém que sabe exatamente o que seu cachorro faz quando você sai de casa? Não é você? Pesquisadores comportamentais instalaram câmeras em lares de cães durante décadas, saíram e ficaram assistindo. O que essas câmeras capturam, hora por hora, é uma das descobertas mais perturbadoras da psicologia animal. E a maioria dos donos nunca vai ver porque seus cachorros fazem algo muito inteligente. Eles parecem completamente normais no momento em que você volta. Calmos, talvez um pouco agitados de te ver, como se nada tivesse acontecido. O problema é o que as câmeras mostram nas horas entre a sua saída e a sua chegada. E a segunda parte desse problema, a que quase ninguém menciona, é o que você faz quando volta para casa. Pesquisadores da Universidade de Milão instalaram câmeras nos lares de 23 cães e saíram. Só saíram. A vocalização, latidos, ganidos, uivos, começou em média 3 minutos e 15 segundos após a saída. Comportamento destrutivo. Dentro de 7 minutos. 7 minutos. É quanto tempo levou antes de os sapatos entrarem em risco. Mas a descoberta mais importante não foi essa fase inicial. Foi o que aconteceu depois. Com o tempo, os latidos diminuíram. A arranhação na porta foi ficando mais espaçada. E se você chegasse em casa encontrando silêncio e nada destruído, a conclusão natural seria: ele se acalmou. Estava bem. As câmeras mostraram que não. À medida que a vocalização caía, o ofego aumentava, a frequência cardíaca se mantinha elevada, o cachorro não havia se acalmado. Havia mudado de forma de expressão. O barulho parou. O estresse não. E a cada 20 e poucos minutos, um novo pico. Um novo ciclo de agitação, seguido de quietude relativa, seguido de outro pico. Por horas. O silêncio entre os picos não era calma. Era um intervalo entre uma onda e a próxima. Aqui está algo que as câmeras também capturam, e que muda tudo. O estresse não começa quando a porta fecha. Pesquisadores comportamentais documentaram desde os anos 1980 que cães com ansiedade de separação já apresentam respostas fisiológicas mensuráveis enquanto o dono ainda está dentro de casa. Não quando a mochila aparece. Antes disso, você checa o celular, você coloca o tênis, você olha para o relógio uma fração de segundo. Cada um desses gestos, repetidos centenas de manhãs seguidas, virou um sinal. E o sinal significa uma coisa só: ele vai sair. Quando você chega na porta, alguns cães já estão ofegando, já estão te seguindo de cômodo em cômodo, como se soubessem que desta vez, se ficarem perto o suficiente, talvez você fique. Você conhece esse cachorro, você provavelmente tem esse cachorro. O conselho mais comum que donos recebem é dessensibilizar o cachorro às rotinas de saída, pegar as chaves aleatoriamente durante o dia, colocar o tênis e sentar de volta no sofá, tirar o significado dos sinais. Pesquisadores da Universidade Autônoma de Barcelona revisaram essa abordagem em 2014. Para alguns cães, tornar a saída imprevisível não reduz o medo, aumenta. Porque o problema nunca foram as chaves. O problema é a incerteza sobre o que vem depois de você ir embora. O segundo conselho mais comum: adote um segundo cão. Companhia resolve solidão. Um estudo de 2021 com 77 cães encontrou que machos em lares com múltiplos cães vocalizavam mais quando deixados sozinhos do que cães únicos. Porque a ansiedade de separação não é sobre solidão em geral, é sobre a ausência de uma pessoa específica. Um segundo cão não preenche isso, só adiciona outro animal com seus próprios problemas. Difusores de feromônios, petiscos de quebra-cabeça, televisão ligada, os estudos controlados mais rigorosos não encontraram melhora mensurável em latidos, arranhões, ofego ou frequência cardíaca. A indústria inteira está tratando as 8 horas que você está fora. O ponto de intervenção real é nas outras 16. Mas há uma parte que quase nunca é mencionada fora das pesquisas veterinárias. E ela diz respeito especificamente aos donos que estão assistindo isso agora pensando: meu cachorro fica quieto quando saio. Nunca destrói nada. Deve estar bem. Na década de 1960, o psicólogo Martin Seligman expôs cães a situações de estresse das quais não podiam escapar. Quando a fuga se tornou possível, a maioria não tentou. Simplesmente deitou. Aceitou. Ele chamou isso de desamparo aprendido. A ideia de que organismos aprendem a parar de agir quando a experiência ensina que suas ações não mudam nada. Em 2016, o próprio Seligman revisou essa teoria. Ele percebeu que havia enquadrado ao contrário. A passividade não é algo que animais aprendem. É o estado padrão do cérebro sob estresse prolongado e inescapável. Um cão que para de latir após 1 hora sozinho não aceitou a situação. Parou de acreditar que seu comportamento importa. Um estudo de 2019 mediu o cortisol de longo prazo em cães severamente ansiosos a partir de amostras de pelo, refletindo meses de acumulação hormonal. Em alguns casos, esses níveis eram mais baixos do que em cães mais calmos. Não porque estavam menos estressados, porque o sistema de estresse havia funcionado por tanto tempo que começou a se esgotar. O cão que parece estar bem pode ser exatamente o cão com quem você mais precisa se preocupar. Em 2019, pesquisadores da Universidade de Linköping, na Suécia, mediram o cortisol de longo prazo de 58 pares de donos e cães. Não o pico de um momento ruim, mas a acumulação hormonal ao longo de semanas, capturada em amostras de pelo. Os níveis estavam sincronizados. Dono estressado, cão estressado. Dono calmo, cão calmo. Quando os pesquisadores analisaram qual dos dois estava determinando o estado do outro, a resposta foi clara. O cortisol do dono previa o do cão, não o contrário.
O que isso significa na prática? Um cão que já carrega um nível elevado de estresse basal não começa a separação do zero, ele começa de um déficit. As horas que você passa fora não acontecem em isolamento, acontecem em cima de tudo que já se acumulou. E há outro lado disso, que o estudo Generation Pup do Royal Veterinary College documentou ao acompanhar 145 cães desde a adoção. Despedidas emocionais, abraços longos, 5 minutos na porta, nenhum efeito significativo. O que importou foi a chegada. Cães cujos donos chegavam em casa, encontravam algum dano e respondiam com voz alterada ou frustração visível, tinham 6 vezes mais chance de desenvolver comportamentos de separação. O cachorro não conecta sua reação ao que aconteceu 4 horas atrás. Não existe essa cadeia causal para eles nessa janela de tempo. O que ele conecta sua reação é a sua chegada. E com o tempo, sua chegada vira algo para se preparar, não algo para comemorar. Então é isso que as câmeras mostram há 30 anos. Alguns cães esperam. Alguns ciclam entre angústia e quietude por horas. Alguns ficam tão quietos que parecem bem. E é exatamente isso que torna o silêncio deles difícil de interpretar. E quase nenhum deles conecta o que está sentindo a qualquer coisa que você fez de errado. O que eles estão respondendo é a ausência de um sistema nervoso específico. O seu. Aquele contra o qual o sistema nervoso deles foi se calibrando semana a semana até que o seu cortisol e o deles passaram a se mover na mesma direção. Os cães que mais sofrem não são mal treinados, são cães que ainda não aprenderam, no corpo, não na cabeça, que a porta fechando e a porta abrindo são o mesmo evento, só em ordem diferente. Se isso mudou a forma como você imagina o que acontece enquanto você está no trabalho, compartilha com alguém que tem um cachorro que fica bem quando fica sozinho. E comenta aqui, seu cachorro já mostrou algum desses sinais antes de você sequer pegar as chaves?